Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam conseguindo fazer bem os exercícios. Deixa eu explicar para vocês agora, usando uma explicação também, uma aulinha de Quicksort, que é o que vocês aprenderam na semana passada, sobre o exercício dessa semana. Vocês tiveram dois exercícios, como o professor me orientou, eu vou passar um videozinho com a explicação apenas do que é de minha autoria, porque tem alguns exercícios que são o professor que está colocando, e tem alguns exercícios que eu que estou fazendo e colocando. Então, eu vou explicar para vocês em vídeo apenas o exercício que eu coloquei, e os exercícios que eu tô colocando, eles sempre vão ter a ver com a matéria que vocês tiveram na semana, para vocês fazerem. Dessa semana foi Quick Sorting, mas o exercício de ordenação. Então, o exercício de hoje sobre um comitê olímpico do planeta Saturno, que vai fazer 1000 jogos. Gente, essa historinha aqui, usei minha criatividade, legal, beleza. Mas qual que é o objetivo meu na hora de fazer isso? São muitos jogos, então vai ter muita gente, vai ser uma lista gigantesca. E novamente eu inventei uma narrativa para poder justificar uma entrada muito grande que vocês não pudessem fazer o exercício usando um método não eficiente. Na semana passada, no Merge Sort, muitos de vocês deram respostas que ficou parcialmente correto, porque tem alguns testes que são pequenos, que são para você ver se a lógica está correta, só que tinha alguns testes, casos de testes que são muito grandes, foi de propósito isso, para se vocês utilizarem algum método não eficiente, tipo selection sort, insertion sort, ou se essa pessoa não vai poder fazer. Se a pessoa usa bubble sort, ela merece apanhar um pouquinho. Não usem bubble sort, mas, o objetivo central é vocês usarem um método que seja eficiente. Então, qual que vai ser a entrada nesse exercício? Primeiro, o número de atletas que existe, ou seja, a quantidade de linhas que vai ter na entrada dos textos. Depois, vai ter o número que você vai ter que selecionar para você fazer uma impressão apenas dessa quantidade H de atletas que vão ser homenageados. E depois cada linha vai receber 2 valores. A linha vai receber o valor 2, né, esse aqui no caso, 2 espaço, o nome do atleta, 4 espaço, o nome do atleta. Vai ser um número de medalhas que o atleta recebeu durante toda a sua vida saturniana, um espaço e o nome do atleta. Agora, para resolver esse problema, vamos de revisãozinha sobre Quicksort. O Quicksort, ele não é uma função estável, ele mexe muito na posição dos elementos na lista, mas ele também utiliza a técnica dividir para conquistar. O tempo médio de execução dele é n vezes log de n, é um tempo bem eficiente. E o primeiro passo é a escolha de um pivô. Você vai pegar um elemento, qualquer elemento, não importa qual é esse elemento, e o que importa é que você vai comparar com todos os outros elementos da lista apenas esse elemento. A lista vai ser dividida em duas sublistas, né? Vai pegar esse elemento, todos os que forem menores vão para um lado, os que forem maiores vão para o outro, e daí você tem duas sublistas que você vai fazer recursivamente o quicksort nelas. Vamos agora fazer a visual, né, ver como é que funciona. Temos aqui uma lista, é a mesma lista da semana passada inclusive, do método merge sort. Como é que vamos funcionar? Vamos escolher um pivô. Arbitrariamente, aqui nesse exemplo e na implementação do código que eu vou mostrar também, a escolha do pivô é do primeiro elemento, tá bom? E isso não é necessariamente o melhor método, não é necessariamente o pior, não importa. O negócio é que qualquer elemento pode ser escolhido como pivô. Só que é mais fácil de acessar o primeiro elemento da lista. Então a gente pega o primeiro elemento, a partir de então a gente divide a lista no elemento menor ou maior. 3 é menor, vai para um lado, 9 é maior, vai para o outro. E assim sucessivamente. A gente vai comparar todos os elementos da lista com o elemento pivô. Dependendo, se for maior vai para o lado, menor vai para o outro, vai montando outras sublistas. E aqui você tem, só para exemplificar para vocês, nesse caso o que que aconteceu, quando isso acontece é o ideal.
né, você dividir a lista, não tem como você saber antes de dividir a lista que isso vai acontecer, mas o ideal é que você divida a lista em 2 sublistas de tamanho no máximo com um elemento de diferença entre um e outro, quer dizer que você dividiu igualmente, o pivô foi um pivô maravilhoso que você pegou, porque ele realmente tá na metade da lista. Então, você vai ter 2 listas de tamanho, de tamanho igual ou no máximo com um elemento de diferença. É o melhor caso quando isso acontece sempre, em todas as iterações do Quicksort. Esse é o melhor caso absoluto do Quicksort. Aí você separa o pivô aqui pra cima, você vai escolher mais um pivô para cada sublista. E cada sublista vai correr recursivamente o quicksort. Agora eu vou mostrar para vocês o pior caso. O que que acontece? Quando o pivô acaba não conseguindo dividir a lista. Tanto o 3 quanto o 9 são os maiores elementos das respectivas sublistas. O pior caso do quicksort é quando isso acontece em todas as interações. Quando isso acontece sempre, em todas as vezes que você recursivamente correu o quicksort, você vai para o pior caso do quicksort, porque é basicamente um selection sort que você está fazendo. Porque você está sempre escolhendo um elemento e empurrando todos os outros. Só que isso é só quando isso acontece sempre, tá bom? Mas vocês pegaram a imagem, eu espero. Pronto, agora separamos aqui de volta, e cada sublista vai de novo passar pelo quicksort. De novo, no lado esquerdo a gente aconteceu a mesma coisa, o mesmo problema que aconteceu no passado. No lado direito nós temos uma situação ideal. E pronto, correu um quicksort durante todas as listas, já está tudo ordenado. Agora nós temos já a nossa lista ordenada, em várias interações que foram recursivas. É só a gente botar tudo na ordem que já colocamos e temos nossa lista ordenada. Quais que são as vantagens do Quicksort? Primeiro, ele pode ter várias variações, né? O Quicksort ele foi desenvolvido na década de 60, o algoritmo, e desde então já propuseram várias melhorias no Quicksort. Tem forma de você deixar o Quicksort estável, por exemplo, apesar de que na maioria dos casos não é estável, tem como você fazer o Quicksort ser estável, forçando ele a fazer algumas operações a mais. Tem como você, por exemplo, fazer o quicksort com mais de um pivô. Isso também é uma alteração que é possível, que melhora bastante o desempenho do quicksort, principalmente para listas muito grandes. E são algumas alterações que são possíveis de fazer para melhorar o desempenho. Não utiliza muito espaço físico, o quicksort é possível de você fazer ele sem, inclusive, utilização de espaço físico para uma lista nova. Você vai, no máximo, utilizar espaço físico para guardar alguns marcadores. Isso pode ser muito bom em casos que você tenha o espaço de disco muito restrito. E é um algoritmo também extremamente eficiente, é tão eficiente quanto o Merge Sort que a gente viu na semana passada, em muitos dos casos. Por que que a gente pode ter tranquilidade de que na maior parte das vezes é eficiente e que não vai acontecer o pior caso sempre? O pior caso, no caso, que eu citei para vocês, que tá sempre uma divisão muito ruim, que você pega meio que uma ponta do Quicksort, né? Como a gente fez algumas vezes naquela interação, se você fizer isso sempre, pegar uma ponta e dividir em 2 sublistas, uma de tamanho 0 e outra de tamanho n-1, você tá fazendo de uma maneira muito ineficiente, você vai ter um tempo de execução n sobre 2. Só que isso quase não acontece se não for previamente avisado, se a lista não tiver sido previamente ordenada ou alguma outra coisa nesse sentido, isso não deve acontecer, porque elementos que são espalhados aleatoriamente tendem a ficar na divisão normal, isso é estatística, né? Esse é o gráfico da divisão normal, que elementos aleatórios tendem a ter esse formato. E não sei se todos vocês já tiveram aula de estatística, isso é uma coisa que a gente aprende na aula de estatística. Se você pega aleatoriamente os elementos, eles provavelmente vão ficar com vários elementos se juntando próximos à média, ou às vezes inclusive na própria média, e daí vão ser poucos os elementos que se distanciam. Então, como os elementos vão estar bem próximos um do outro aqui na parte da média, é, provavelmente a estatística nos dá garantia o suficiente para que
a maior parte das vezes o Quicksort seja um método muito eficiente. Agora vamos para o código. Aqui está o código do exercício da minha resolução, né, um código relativamente simples. Primeiro recebe o valor N com o input, né, com o primeiro input que vai ser a quantidade de atletas, o segundo input é o valor H de quantidade de homenageados, inicializa uma lista de atletas que a gente vai colocar todos os atletas com a quantidade de medalhas que eles receberam numa lista, nessa lista atletas. Depois a gente vai chamar o quicksort. Que essa função quicksort vai fazer? Seleciono o pivô arbitrariamente o primeiro elemento da lista, inicializei uma lista chamada esquerda e uma lista chamada direita, estão vazias por enquanto. Aí para cada elemento que tiver na lista a partir do segundo elemento, né, o primeiro elemento eu já estou usando como pivô. Então a partir do segundo elemento, a partir do segundo elemento da lista, todos os elementos vão ser comparados com o pivô. Vai pegar aqui a função medalhas que eu criei aqui, é uma função simplesmente para retirar, olha, pega aqui, recebe o valor, o nome do jeito que está lá o input, vai dividir no primeiro espaço para pegar só o valor antes do primeiro espaço, vai voltar transformando em inteiro, vai ser um número de medalhas. Então, esse daqui é só para comparar a quantidade de medalhas de cada entrada, sem a gente descartar o valor do nome. Então, se a quantidade de medalhas desse elemento I, que a gente está percorrendo a lista, for menor que a quantidade de medalhas do pivô, então a gente vai colocar na lista da esquerda. Se não for, se for maior ou igual a quantidade de medalhas do pivô, apesar de que estava garantido lá no exercício que não tem empates, e isso realmente não aconteceu, tá bom? Nos métodos de entrada. Vocês não precisam se preocupar que eu garanti na hora de fazer o exercício que não ia ter valores iguais, para facilitar para vocês. Mas se for maior ou igual, vai para a lista da direita. Se a lista da esquerda ainda tiver mais do que um elemento, chama o quicksort. Se não, se for mais do que um elemento, o ordena esquerda, só para a questão daqui de baixo, vai ser igual à lista esquerda. A lista da direita é a mesma coisa. Se tiver mais que um elemento, quicksort nessa lista. Se não tiver, a lista ordena direita vai ser igual à lista direita. E daí a gente coloca o pivô como o último elemento da lista ordena direita, simplesmente porque a gente já está juntando aqui. E pronto, a gente concatena as duas listas e retorna. Eu esqueci de colocar o retorno, né? Mas enfim. E retorna a lista conjunta. E pronto, você tem o exercício resolvido, porque daí você imprime o nome. É só você retirar, fazer a mesma ideia aqui dessa função, de pegar só o número, é a mesma ideia, só que você faz o contrário. Você descarta o número, você imprime só a segunda parte como nome, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido resolver. Eu vi que a maioria de vocês conseguiu fazer bem esse exercício. Teve alguns de vocês, até o momento que eu publiquei o vídeo, que estão tendo problema porque estão utilizando métodos não eficientes. Eu vi duas pessoas da turma que usaram o Selection Sort, daí estourou a pilha, estourou o tempo. Não deu tempo de o sistema resolver o problema, porque eu fiz listas de propósito muito grandes para forçar vocês a utilizarem métodos eficientes. Beleza, gente? Qualquer dúvida pode chamar.